vamos ver como é que funcionam as cores primárias para, a partir dessas cores primárias, a gente criar, na realidade, todas as outras cores. Então, se você pega uma máquina de impressão, as tintas que entram na máquina são essas três, né? O magenta, o azul cian e o amarelo. Então, assim, vamos ver agora, colocando na paleta, como é que essas cores vão funcionar. Então, aqui vamos botar o amarelo. Uma gotinha do azul. E o magenta é um tom médio, né? O magenta sempre dá um tempero. Então, a partir das três cores primárias, o azul cian, o amarelo e o magenta, a gente pode ir infinitamente criando todas as outras cores, para que a gente pudesse ter uma medida do quanto elas se afetaram pelas cores e de que tipo de ações essa percepção das cores que elas tiveram levaram as crianças a uma pesquisa mais ou menos aprofundada. E a gente tem uma medida dessa pesquisa pelo tempo de concentração, o quanto a criança se dedica à atividade, o prazer que ela tem na atividade. E é isso que nós vamos observar ao longo desse vídeo. Um dia especial é pensado para ser uma experimentação em aberto, cada um fazendo o que tem vontade, o que foge ao controle do adulto. Para um dia tão propício, o espaço está organizado em cantos com diferentes atividades e materiais. Materiais de diferentes texturas estão estruturados em torno das três cores primárias: magenta, amarelo e azul. A lama gera prazer e desprazer. Como ter prazer na pesquisa com a lama? O sentido da pesquisa acontece ao passo que a criança se envolve na experiência. Quando a criança se vê com potencialidades, o material ganha outra dimensão. Para isso, existe um tempo de exploração maior. Na experimentação em aberto, a criança busca um material que lhe dá mais oportunidades de exploração e aprendizagem. Quando a criança descobre possibilidades de construção, chega num outro tipo de prazer que não é instantâneo, é mais ligado à transformação. O material precisa sensibilizar, mobilizar ações. As cores primárias da tinta TGA são ricas para experimentação. A qualidade da cor é verdadeira e por isso afeta as crianças, provoca suas ações. Tudo estava em aberto e agora cada criança procura um canto todo seu. Quais os materiais que propiciam um maior envolvimento? À medida que a criança se envolve nas atividades do espaço, aumenta seu tempo de concentração. Tempo e espaço, cor e ritmo, eis o compasso das ações de pesquisa. A lama é atraente, dá prazer provar sua textura. Mas e depois? A sensação de estar enlameado pode não ser agradável.
Um exemplo de uma criança que aproveitou a lama e as tintas sem se sujar foi a Cecília. Ela pintou concentrada, explorou a poça de lama e se manteve limpinha. Como foi possível? A rede amarela, um remanso sob as árvores. Por que será que as crianças não se dedicaram muito às tintas na superfície que balança? Um material difícil para a criança pesquisar e transformar é o pó colorido. Por ser muito seco, foi difícil ver suas possibilidades. Quanto maior o tempo de concentração, maior o prazer que a criança obtém em sua atividade. Envolver-se na própria experiência, eis a chave da aprendizagem. Durante a tarde, o tempo estava muito quente e talvez por isso as crianças se mostraram mais incomodadas e choraram mais. As educadoras se mostraram muito presentes e resolviam os choros com acolhidas e calma. Banhos para lavar a lama foram necessários, senão como seguir motivado? Devido ao calor, a banheira com água foi bem-vinda. Duas meninas usaram até caixas e tampas com água como esfria-pé. As crianças se concentraram onde as educadoras de sua turma estavam. A experimentação é em aberto, mas é preciso que as crianças se sintam seguras. Brincar com amigos gera novas propostas e modos de fazer. Na interação com as crianças, quando e como devemos intervir? Uma diferença entre a pesquisa na lama e na pintura é que a pintura exige nossa presença. Na pintura é preciso colocar o suporte, trocar a tinta, colocar para secar os trabalhos das crianças. A lama é uma exploração que não necessita de intervenções e sugere que as crianças apenas se lambuzem, provoquem umas às outras, sintam nos pés a textura e a densidade do líquido pastoso. Talvez a lama combinasse com outros materiais, como a argila. Uma cena interessante para pensar. Uma caixa com um prato de tinta vermelha escondido. Monique se aproxima do Gael, que está perto da caixa, pega a tinta e oferece a ele. Uma educadora que assiste a cena pergunta se pode ou não oferecer o material sem a criança descobrir. Deve-se ou não oferecer tinta para que a criança se aproxime de um espaço estruturado? Não existe uma resposta fechada. Em nosso percurso como educadoras, temos que tomar decisões. Podemos mostrar o material para as crianças sem conduzir a sua atividade. A resposta a uma dúvida da criança não pode ser algo estruturante? Apresentar um material que a criança ainda não conhece também pode ser estruturante. Isso não tolhe a criança em seu saber. No tempo atual da educação, volta-se à busca da não intervenção na ação das crianças. Percurso é oferecer um caminho, e isso é diferente de oferecer brinquedos prontos que não possibilitam pesquisa. Oferecer tinta nas cores primárias pode ser comparado ao oferecimento de brinquedos que estruturam e que podem ser transformadores a depender do seu uso pela criança. A avaliação da oficina das cores nos faz olhar para o que essa proposta resultou e o que ela proporcionou de aprendizagem. Se a pesquisa motora é a busca de equilíbrio, por que oferecer um pote de tinta que não estava ao alcance da criança? Reflexões sobre percurso e interferências dão muito pano para manga. Pensar que a intervenção pode mudar a brincadeira das crianças é algo concreto para este momento. É muito importante que possamos observar a criança envolvida e concentrada em sua própria atividade.
Aprender com os procedimentos da criança é o fundamento de nossa ação enquanto educadores. O conhecimento gerado na ação da criança agora é patrimônio dela. Proporciona segurança em si próprio, autonomia e abertura para novas aprendizagens. Essa oficina foi um pouco diferente do que costuma ser. A gente todo semestre realiza uma oficina com as crianças e a ideia é sempre oferecer muitos materiais para elas e deixá-las livres na própria exploração. E é um dia aguardado porque a gente, diferentemente dos dias que a gente organiza as crianças em propostas dirigidas, é um dia que a gente olha para a criança de uma outra maneira, sem dizer para ela como ela vai fazer, o que ela vai fazer. Então a gente fica mais numa posição de observadora mesmo das ações das crianças. Então a gente cuida para que elas tenham liberdade de ir onde elas querem, de fazer o que elas consideram que sejam importantes para elas, mas se a gente perceber que tem algo ali que vai impedi-las de fazer uma descoberta, a gente mantém o nosso olhar focado naquilo, mas a gente não intervém diretamente. E é muito rico ver como eles lidam de diferentes maneiras, né? E às vezes crianças que se propõem a explorar sozinhas, outras que costumam ficar sozinhas em situações cotidianas e se unem nessas situações, vão atrás de brincadeiras, curiosos aos materiais que os outros estão utilizando. E isso a gente viu nessa oficina. Observando as ações das crianças, a gente percebeu que a atuação delas foi muito pautada pelos recursos que elas já tinham, né, de exploração do sensório motor, que as pesquisas delas já eram provenientes, acho que de um recurso mais delas do que talvez da organização toda, do espaço. Tive essa sensação. Para nós educadores é muito importante considerar todas essas possibilidades, tudo isso que está acontecendo. Nós não podemos ficar fixo num produto, uma pintura que para nós tenha um significado. É preciso a gente se colocar na ótica da criança e aprender com a criança. Esse é o essencial, é isso, a gente tentar aprender com a criança, aprender a ver o processo de pesquisa que ela empreende e os conhecimentos que vêm daí, o aprendizado dela, não aquele que a gente queria. Aprendizado da criança. Isso que é o essencial.